Como ser um homem mais do que vencedor? Como ser um homem mais do que vencedor? É óbvio que eu vou falar sobre Romanos. Eu sou apaixonado pelo livro de Romanos. Quem já me conhece, eu amo esse livro. Eu amo a vida de Paulo, o ministério dele. Eu amo as palavras. Romanos, ali não sei quantas vezes eu vou continuar lendo. Romanos, para mim, é um resumo da Bíblia. Fala desde a criação, fala sobre a volta de Cristo. E o que eu quero compartilhar com vocês é porque sempre que nós ouvimos essa palavra, né, esse versículo, somos mais do que vencedores, sempre nos vem à mente a ideia de que ao nos convertermos a Cristo Jesus, tudo vai dar certo, as promessas, tudo vai se cumprir. Todos os planos que nós fizermos vai dar certo, vai se cumprir, nós seremos bem-sucedidos. Sempre que nós ouvimos que nós somos mais do que vencedores, e não que seremos, mas que somos mais do que vencedores, o meu ministério ele vai acontecer porque eu estou com Cristo, eu sou mais do que vencedor. O meu casamento vai ser resolvido porque eu me converti, passei pelas águas e agora eu sou mais do que vencedor. O vício que eu tenho, seja ele qual for, seja jogo, bebida, o tóxico, seja qual for, eu não vou mais porque eu sou mais do que vencedor. Tudo aquilo que eu imaginar, tudo aquilo que eu desejar, tudo aquilo que eu sonhar e pensar, eu vou ser mais do que vencedor. Porque agora eu sou de Cristo, eu sou salvo, eu passei pelas águas. E a pergunta é, por que nem sempre acontece isso? A palavra de Deus está mentindo para mim? Ela não é a verdade? Pastor, tu acabou de falar que a palavra de Deus é a verdade. Então, se é verdade, então, por que eu fico doente? Por que eu perco o meu emprego? Por que eu estou com um problema no meu casamento? E por que os problemas, na verdade, começaram a aumentar após até minha conversão? Por que certas coisas certos planos meus estão sendo frustrados? Ei, eu entendi que eu sou mais do que vencedor. Tem certas coisas, certos eventos na nossa vida, em que elas se resolvem de uma forma muito natural. Aí você fala, natural? Sim. Não significa que não tem um sobrenatural de Deus. O problema é que nós não vemos o sobrenatural de Deus nas coisas simples da vida. Nós só queremos ver quando o cego volta a enxergar, alguém é ressuscitado, milagres que nós enxergamos mesmo como sendo algo, um mar se abrindo. Isso sim é um milagre. Eu fui curado do câncer, eu fui curado de uma doença, isso sim é milagre. E deixamos de ver Deus agindo em situações que aparentemente são possíveis, mas quando você vive, você vê o quanto que é difícil. O quanto que é difícil para um casamento ser restaurado. O quanto que é difícil, eu também trabalho com esse lado aqui na igreja, de uma pessoa sair de um vício. Se for, por exemplo, tóxico, fica muito difícil porque é químico. Bebida, cigarro. Como é difícil você lutar contra isso e vencer esses males. Como é complicado. Acreditamos que tem algo que não está muito claro. A palavra de Deus, eu passo a ser mais do que vencedor ou não? Enfim, eu acredito que o problema não está na ausência da vitória nas nossas vidas, e sim como nós encaramos a ausência dessa vitória. Assim como nós encaramos quando não vencemos, e assim como nós encaramos até mesmo quando nós somos derrotados. Afinal de contas, o que acontece? Todos os planos que nós fazemos no nosso trabalho dão certo. Todos os clientes que você vai buscar, vai lutar por eles, se tornarão seus clientes. Não! O vendedor, toda pessoa que entra por uma loja, ele vai vender o produto? Não! Não! Então o problema não está em eu não ter a vitória em si, como eu encaro o insucesso. Estão me acompanhando até aqui?
O que falta? De que simplicidade é essa que eu estou falando? Vamos imaginar o seguinte quadro. Imagine que eu sou um alcoólatra. Alcoólatra. Bebo de manhã, de tarde e à noite. Já estou com o meu emprego por um fio. Quando eu bebo, eu perco o rumo de casa. Chego em casa, 2, 3 da manhã, no dia seguinte. Eu sou casado. Tenho um filho em casa. Quando eu chego em casa, eu chego sem dinheiro. Porque o dinheiro todo ficou no bar, ficou na madrugada. Eu chego com marca de batom, cheiro de perfume de mulher. Aí eu chego em casa, já sabendo o que a mulher vai falar no meu ouvido, o que eu faço? Eu começo já a gritar. Olha só, não quero saber. Eu sou o homem da casa. Eu que mando aqui, eu que pago as contas. E não me interessa se eu não tenho dinheiro agora, amanhã eu vou ter. Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser o final dessa história? Que é a verdade da maioria, de muitas pessoas. É vitória? Não tem como ser vitória. Com certeza vai ser derrota. Olha a forma da simplicidade. Talvez você chegue para esse homem hoje com esse problema e fale para ele, Deus pode restaurar o seu casamento, ele é impossível. Você vai falar, mas basta você parar de beber. Ele vai falar, é impossível. Para ele é impossível, para ele é difícil. Porque é o somatório de fatores de uma escolha que ele teve. E isso começou a fazer com que um muro de impossibilidades mudasse o rumo da vida dele. Vocês estão acompanhando? Então, amados, o que acontece? Nessa história, nesse exemplo que eu estou dando, chega um dia que ele se converte. Ele passa pelas águas. E ele entende, ele escuta lá, eu sou mais do que vencedor. Só no exemplo que eu estou dando, o que ele faz? Ele começa a se aproximar da palavra de Deus. Ele começa a se aproximar de Deus, do Cristo que por ele morreu e salvou. Ele começa a ter entendimento porque ele está lendo a palavra. Ele começa a ter entendimento não apenas porque ele ouviu dizer, ele viu numa pregação, ouviu na rádio, na televisão, ou campanha, o que seja, ele passou a ter um relacionamento. Quando ele começa a ler a palavra, ele começa a entender que o corpo dele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus fala com ele através da palavra. E o que ele faz? Caramba, eu não posso destruir o meu corpo com a bebida, porque ele é templo. E ele para de beber. Quando ele para de beber, ele continua estudando a palavra, ele entende, ele aprende mais uma coisa, que ele tem que tratar a sua mulher conforme, amar a sua mulher conforme Cristo ama a igreja. Ei, meu Deus, eu preciso amar minha mulher. Quando ele começa a amar a mulher, porque ele aprendeu na palavra, o que ele faz? Ele começa a não gritar mais, ele começa a ouvir mais, ele começa a ponderar mais, ele não perde a razão dele por isso, mas ele começa a tratar a esposa dele de uma forma diferente. E o filho dele, que observava um pai totalmente agressivo, alcoólatra, mulherengo, safado, sem vergonha, começa a ver um pai que está mudando o comportamento dentro de casa. Ele começa a ter tempo para o próprio filho, porque ele não precisa mais chegar tarde. Ele já entendeu. Ele entendeu a importância que é a família. Ele entendeu a importância que Deus faz na vida dele, da família e nas nossas vidas. Com isso, amados, o que acontece? A mulher já começa a olhar para ele diferente. Ele realmente está correndo atrás, ele realmente está tentando. Ele está tentando mudar. E ela começa a se aproximar de novo. E nisso eles começam a conversar. E a história já começa a mudar. Talvez a gente não se separe mais. E eu pergunto, qual é o fim dessa história? Vitória ou derrota? Vitória. Vitória. Eu sou mais do que vencedor, mas como que eu sou mais do que vencedor? Como? Mas só tu falou que o homem fez um monte de coisa errada, ele aceita Jesus, sim, mas ele começa a se aproximar da palavra, ele começa a ser um cristão de verdade, não pela metade. Pastor, essa tua pregação ela está muito voltada, parece ser uma doutrina aí de derrota. Parece, tu está dizendo então que nós não somos vencedores, que o cristão ele
tem derrotas na vida, que tem sucessos na vida, que alguns planos do cristão são frustrados, daquele que está nos pés do Senhor, que eu, como um homem de Deus, eu posso ter decepções na minha vida. É isso mesmo que eu estou falando. Mas isso não faz dessa palavra uma palavra para derrotados e para que eu seja um derrotado. Muito pelo contrário. Essa palavra ela vai nos ensinar a mudar a nossa perspectiva de vida cristã. E que é melhor do que eu para falar sobre isso? Quem melhor do que eu para dizer para vocês o que eu estou falando? Abra a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Nós vamos ler do capítulo 35 ao 39. Todos acharam? Amém? A palavra diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos comparados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, Paulo não está falando que ele é mais do que vencedor porque ele foi num cliente e o cliente fechou com ele. Paulo não está falando que ele é mais do que vencedor porque o vício que ele tinha quando ele aceitou Jesus, no estalar de dedos, ele parou com vício. Ele não está falando que o casamento dele foi restaurado do dia para a noite, por isso ele é mais do que vencedor. Ele não está falando que ele é mais do que vencedor porque, de repente, ele ficou doente, precisou de um tratamento, ele se tratou, e nesse tratamento ele foi curado, e não de um dia para o outro. Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte, no versículo 36, no 35, ele não está falando de vitória, olha, ele está falando de tribulação, angústia, fome, nudez. Nudez que, nesse caso, também é miséria, significa miséria, perigo ou espada, que é a afronta da morte. Esse quadro, aí eu pergunto, esse quadro é de uma pessoa vitoriosa? Ele, quando ele declara isso, ele está dizendo que ele é mais do que vencedor no dia a dia dele? Eu sou o campeão dos campeões? Não. Ele está dizendo muito pelo contrário. Ele está dizendo que eu estou vivendo todas essas coisas. Todas essas coisas. Todo dia eu sou ameaçado de morte. Eu tenho angústia pela palavra. Eu tenho angústia porque eu vou pregar no lugar e vou ser perseguido. Eu tenho uma preocupação. Eu sinto dores na minha carne. Ele está dizendo que, como um homem, como eu e você somos, nós somos sujeitos ao dia a dia. Nós somos sujeitos às dores do dia a dia. Nós somos sujeitos aos fracassos, às derrotas do dia a dia. Inclusive a própria morte, que é a morte da perseguição. Tem vitória na morte do jeito que foi, se você for parar para pensar? Você ser simplesmente pego e levado à morte para servir de diversão numa arena? Isso é vitória? Depende de como você encara o que é vitória e o que é derrota. Depende de como, homem, você encara e entende o que é ser vitorioso em Cristo Jesus. Depende. No versículo 36, ele informa que a vida cristã é quem proporciona esse sofrimento. Ele diz, por amor a Cristo eu passo essas coisas.
Gente, isso é muito, muito sério. É muito sério. Nós temos que ter entendimento, porque nós temos que esgarçar mesmo as mangas e vir para a igreja, seja pregar, trabalhar na recepção, seja o que for. Limpar o chão, não importa. Não importa. Falar de Cristo por onde quer que você ande, passar o exemplo para qualquer pessoa do que é ser um cristão de verdade. É isso que ele está falando para mim e para você. Viver ser um cristão de verdade causa dor. Sabe por quê? Porque você não vai ser igual o que o mundo é. Você vai ser chamado de idiota, de otário, porque não aceitou uma propina. Você vai ser chamado de mais ou menos aí na sua sexualidade, porque, tem 10 mulheres te dando condição, cara. Que isso? Pastor bonitão que nem você? Que isso, rapaz? Não, tem algo errado. Causa dor, porque nisso você fica triste, nisso te causa uma angústia. Não porque você quer pecar, mas porque as pessoas não entenderam que a sua vida mudou. Vocês estão acompanhando? No versículo 37, isso é tremendo. Ele diz que ele é mais do que vencedor, aqui ele diz que é mais do que vencedor em todo sofrimento e dor. Não porque não viveu, né, eu já falei, e sim como ele viveu. Ele não correu, aqui tem morte, eu vou correr. Qual é o teu nome? Diego. Diego, qual é o seu trabalho? Porteiro. Então, Diego, agora é o seguinte, tu vai fazer agora uma escala de 3 dias na portaria. Liga para casa e tu não vai voltar para casa. Caramba, posso pelo menos avisar a minha mulher, a minha família? Posso. É luta, porque você ficar ali na madruga, eu sei como é que é isso. Eu sei que é trabalhar de madrugada. É sofrimento, é dor. E está sendo imposto a você isso. O que você faz? É correr. Eu estou passando mal, estou com dor de barriga. Não, você é cristão. Você é cristão. Você vai encarar. Você vai encarar. E você vai dar testemunho através da sua atitude, que lá os condôminos e o síndico, você vai estar honrando. Se você que é funcionário, você vai estar honrando o seu patrão da mesma forma, fazendo o que é certo. Você vai estar honrando a tua esposa. Eu sou fiel, isso é obrigação, galera. Isso é obrigação. Mas eu sou amoroso, eu sou um marido companheiro, amoroso, parceiro. Eu sei eu procuro saber o que ela precisa. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de relacionamento. Todas as áreas, eu sou um pai, eu sou um filho, não importa. Não importa. Ser cristão, nós somos cristãos. Temos que ser em todas as áreas da nossa vida. E versículo 38 ao 39. Isso é muito forte. De 38 ao 39, ele afirma que nem mesmo as batalhas espirituais irão afastar ele do amor de Cristo. Eu posso estar muito bem com meu Deus hoje, tudo dando certo, mas amanhã não está. Amanhã não está. Olha a luta. Caramba, e eu estou sentindo, porque eu estou orando, eu estou batalhando, e as coisas não acontecem. Eu estou orando, a enfermidade chegou na minha casa, eu estou orando, o patrão está querendo me mandar embora. Olha que batalha que eu estou, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou buscando. A tempestade está chegando, mas eu estou orando. A luta está se levantando, mas eu estou orando. Porque nada me separa do amor de Cristo. Nada, homem, pode separar você do amor de Deus. Nada pode desmotivar você. Nada pode fazer de você aquilo que Deus quer que você seja. Ele quer que você seja vitorioso todos os dias da sua vida. Sim, todos os dias da sua vida. Das nossas vidas. Então, qual é a resposta da pergunta? Como ser um homem mais do que vitorioso, mais do que vencedor? Se vivermos um evangelho maduro, entendendo que somos responsáveis por nossos atos, por como colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra de Deus, sem troca, sem vaidade, sem pretensões, mas vivendo exatamente como aprendemos na palavra,
Eu creio que a nossa vida muda. Eu creio que a nossa vida muda. E assim como Paulo, se botarmos em prática todos os dias da nossa vida, nós vamos poder declarar, apesar da perseguição do meu trabalho, apesar da luta do ministério que não cresce na igreja, apesar dos meus líderes, talvez, na igreja não me ouvirem, apesar de, na minha casa, de repente, as coisas não estão muito bem, porque a minha sogra lá se mete, tadinha da minha sogra é minha mãe para mim. Enfim, não importa qual é a luta que você esteja, qual é a tribulação que você viva, se você vive com maturidade, entendendo que a vontade de Deus para a sua vida é se permanecer firme em Cristo, independente das tribulações, você vai passar por todas elas, com ou sem vitórias. E no final você vai declarar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Tinha mais para falar, mas não posso não, porque na próxima a gente... No segundo round, então, que hoje a gente não pode se alongar. Geralmente é muito curto. Ô, meu amado, muito obrigado. O Senhor de sirva também. Então, amados, eu vou fazer uma oração, porque eu não sei se você está aqui no primeiro dia. Você talvez nunca tenha entrado numa igreja, eu não sei. Eu vou pedir para que você feche os olhos, porque essa oração é para todos os homens. E a primeira oração é para você, que talvez seja a primeira vez que entrou em uma igreja evangélica, participou de um culto. Se você é essa pessoa e você entendeu que para ser um vitorioso na vida, você precisa, em primeiro lugar, ter comunhão com Cristo, comunhão com Deus, e você entendeu isso, e você diz: sim, eu quero esse Deus, eu quero crescer, eu quero ser maduro na fé. Se você é essa pessoa, faz essa oração comigo, e é muito simples. Meu Deus, meu Criador, eu entendi que para ser vencedor em todos os momentos da minha vida, em todas as batalhas da minha vida, independente do resultado delas, eu preciso estar firme contigo. E eu preciso reconhecer o Senhor como meu Deus e a Cristo como meu Salvador. Só isso. Se você fez essa oração, levanta o seu braço e abaixa. Se é a primeira vez que você faz essa oração de confissão, basta levantar o seu braço e abaixar o seu braço. Glória a Deus, estamos em família e com irmãos em Cristo. Agora a oração que eu vou fazer é para todos nós, homens. Não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua batalha, teu ministério. Eu não sei como é que está a sua visão, até mesmo cristã. Eu não sei como você vê o cristianismo. Não importa quanto tempo você tem de evangelho, de igreja. Mas você entendeu que você precisa de um relacionamento mais íntimo, aprofundado com a palavra do Pai. E você quer uma mudança de direção na sua vida. Se você é essa pessoa, basta botar a mão no seu coração. Só isso. Põe a mão no... Glória a Deus. Põe a coração... Glória a Deus. Aleluia. Amados, essa simples oração, eu creio que ela pode mudar a nossa história como homem. A sua história como homem. Primeiro, porque nós recebemos a Jesus Cristo. E se você fez essa oração, que está nos vendo aqui pelo YouTube, eu quero dizer para você, procure uma igreja próxima da sua casa, uma igreja evangélica. Então venha para cá, na Barra da Tijuca, que é a igreja batista que nós congregamos. Aqui é uma bênção. E para vocês, homens, em nome de Jesus, eu vou orar, me incluindo nessa oração, literalmente. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por esses homens que colocaram a mão, Senhor, em seus corações. Que entenderam, Pai, que para ser mais do que vencedor, reconhecendo o amor do seu Filho Jesus, mais do que reconhecer, é viver esse amor. É se aproximar desse amor através da palavra, da tua palavra.
Por isso que o Senhor venha capacitar a cada homem aqui nessa noite. Que em nome de Jesus eu te peço, o Senhor venha ungir a cada homem nessa noite. E que a tua graça, sua rica graça, possa ir de impacto contra eles, ó Pai. E eles possam ser totalmente transformados na palavra. Que eles saiam daqui homens transformados. Homens que serão impactados pelo teu amor. Ao ponto de, na próxima quarta-feira, eles estarem trazendo outros homens para serem impactados, pois eles entenderam que ser cristão, ser mais do que vencedor, é ser teu filho e totalmente dependente de ti. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter ministrado aos nossos corações. Abençoa, Senhor, Rafael, que é o líder desse ministério. Que ele seja próspero, Senhor, nesse ministério. Traga a ele homens valentes, homens fiéis. Homens, ó Pai, que vão vestir a camisa não da igreja, mas a família de Cristo. Não a família do ministério, mas a camisa da salvação. A família do renovo. A família, Senhor, a camisa de homem mesmo, de homem cristão transformado. Que esses homens venham e que eles sejam preparados, que todos nós sejamos preparados, porque eu sei que o Senhor vai enviar muitos homens para esse culto, para serem transformados pelo teu amor. Que cada um de nós sejamos abençoados. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. E graças a Deus.